Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da virtude do Senhor agora. Receba alegria, receba o ânimo, Senhor, que o coração do teu povo esteja aberto para receber, meu Deus, essa boa palavra que hoje, em o nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Fale, meu Deus, ao coração de cada um. Tira, meu Deus, todo impedimento, tira, Senhor, toda amarração, e que o teu Espírito venha ter liberdade aqui no nosso meio, para operar aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos erguidas, diga: Senhor meu Deus, muito obrigado por estar na tua casa e ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã, para a glória de Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele é maravilhoso. Sente, por favor, e abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diga para o seu irmão: Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra para hoje, mas parece que eu estou entendendo. Porque a palavra de hoje, o tema é: a falta esfria. Encosta no seu irmão aí, vê se ele está gelado, quase morto já. Eu não estou falando de gelado de corpo, eu estou falando de gelado de espírito. Irmãos, se eu, pastor Henrique, se eu dependesse de pessoas, de liderança, para viver quente na presença de Deus, eu já não estaria aqui pregando para você. Eu e a minha esposa não estaríamos fazendo a obra de Deus, se a gente dependesse disso. Por isso, você não pode deixar o esfriamento tomar conta de você. Isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu posso orar por você, como eu oro por todos vocês, e eu oro para que Deus o proteja, eu oro para que Deus guarde você, eu e os obreiros também, nós oramos para que Deus guarde você, para que Deus sustente você, para que Deus livre você do mal. Essa oração, Deus, Ele ouve e Ele faz, Ele te protege, Ele te guarda, porque estamos orando por você. Mas a parte de se manter de pé, firme com Jesus, essa parte não é nossa. Eu tenho visto em outras igrejas também, eu estou fazendo um trabalho aí de fazer umas pesquisas, e eu estou vendo igrejas que são grandes, igrejas que oferecem um grande louvor, o pregador prega muito, a mensagem é muito bem explicada, os milagres acontecem, mas eu vejo um povo frio, um povo acanhado. Não é todos, sempre tem um pontinho lá no meio que está assim mais animadinho, mas eu vejo a maioria um esfriamento. Eu vejo, principalmente nas igrejas hoje que oferecem um grande atrativo, como dança na hora do louvor, né? Tem telão no fundo com imagens e tal, que eu não acho errado, realmente fica maneiro, né? Fica legal, né? Quem sabe um dia teremos, diga glória a Deus, em vez desse tecido, telão aqui, né? Quem sabe, eu acho maneiro, mas tudo isso é legal, é atrativo, mas o esfriamento é muito grande. Eu fui em uma visitar e olhei, e tudo lindo, maravilhoso, como eu falei, estou indo para reter o que é bom, aprender um pouco mais, e eu olhei assim, e eu falei: Senhor, o meu povo, dentro de mim, eu não falei com a boca, eu falei dentro do meu coração, e eu falei: Senhor, o povo do Jardim Santo André, dá de 10-0 nesse povo daqui. Um elogio hoje, pessoal. Sério, porque eu falei: Senhor, se fosse nós lá, tocando essa música, que não tem essa estrutura de som, nosso som é bom, mas era aquela estrutura, aquele telão, tinha guitarra, tinha baixo, tinha um coral tal, e tinha isso e aquilo, e aquela coisa toda, e o povo assim, ó, e eles cantando, e eles falam assim: isso, nas palmas, e ninguém batia a palma, só um ou outro, e isso, eu quero ouvir vocês agora. Eu falei: gente, foi ou não foi, amor? Olhei para ela e falei: nossa, falei, a gente com o nosso povo, nessa estrutura,
nós ia abalar as estruturas. Diga glória a Deus. Mas eu tenho visto isso em muitas igrejas, não só outros lugares, mas Igreja da Graça eu tenho visto isso. Pessoas frias, com toda a estrutura, com todo o som, com um baita de um pregador no altar, e mesmo assim as pessoas estão frias. E por que isso? Porque eu entendi pela palavra de Deus, que nós vamos ver agora, que o esfriamento, ele vem não por causa de coisas bonitas, atrativas, ou porque o pastor é frio, a igreja é fria, não. Tem igrejas, irmão, que estão quentes, que estão pegando fogo, que o altar está em chamas na presença de Deus. Sabe, que quem está ali está daquele jeito, mas não está conseguindo pegar, às vezes, quem está embaixo. Não está conseguindo alcançar quem está aí. E eu, meditando na palavra de Deus, Deus me deu essa palavra. Leia comigo, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo é o 3. Quem achou, diga amém. O que diz aí? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito, o quê? A vida. Vamos entender aí já. Deus nos deu tudo que diz respeito, o quê? A vida. Pelo divino poder de Jesus na cruz, nós recebemos tudo que diz respeito à vida e o quê? E piedade, a misericórdia de Deus. E como nós recebemos tudo que diz respeito à vida? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória, o quê? E virtude. Então diga, Deus me chamou. Olha para o seu irmão, diga para ele, Deus chamou você também. Fala para ele, não parece. Mas fala para ele, Deus chamou você também. Irmão, ninguém está na igreja à toa. Todos nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida muito grande. Versículo 4 diz, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas o quê? Promessas. Quantas promessas nós já recebemos aqui na palavra de Deus? De que Deus vai operar, de que Deus vai salvar, de que Deus vai fazer. Nós temos recebido grandíssimas promessas. Para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina. A gente sabe o que está por vir. Então Ele faz as promessas, a gente sabe o que está por vir, crê nessa palavra e depois a gente vê o cumprimento e participa da natureza divina, havendo escapado o quê? Da corrupção. A gente era corrompido, escapamos disso, que pela concupiscência, que significa vontade desenfreada da carne, aonde, pessoal? No mundo. A gente era voltado pelas nossas vontades. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa o quê? Acrescentai a vossa o quê? Fala para o seu irmão, para manter a fé, fala para ele, tem que acrescentar. Amém? Tem gente que tem muita fé. Você já conheceu pessoas que eram pessoa muita de fé mesmo, a pessoa cheia de fé, e hoje não é mais. Quem já conheceu pessoas assim? Pessoas até que pregavam para você, pessoas até que evangelizaram você, pessoas até que quando você falava, nossa, eu estou passando uma luta, a pessoa te dava uma palavra, orava por você. E cadê essa pessoa hoje? Quem conhece pessoas assim? Que já foi uma bênção e não está mais na igreja? Levante a mão assim, não deixa eu sozinho não. Amém? Lógico, se for verdade, se você conhecer. Quem conhece alguém assim? Isso, eu também conheço. Pessoas que tinham mais fé do que nós, sim ou não? Sim ou não? Mas cadê? Nós vamos entender. Por que a fraqueza espiritual acontece? Porque a Bíblia está dizendo, nós devemos acrescentar a nossa fé ao quê? Virtude. O que é virtude? Diga, poder de Deus. Não adianta eu ser uma pessoa que crê e não ver o poder o quê? De Deus. Diga, eu necessito de ver o poder de Deus. Você pode ver que quando nós estamos às vezes um pouquinho até fraco na fé, acontece alguma bênção? Quem já percebeu isso? Você já percebeu? Você está firme na fé, orando, aí passa um tempo e você fala, poxa, nada está acontecendo. E é normal a gente às vezes ficar um pouquinho fraco, mas aí logo vem uma boa notícia. O que acontece com a sua fé? Ela sobe de nível. Entendeu? Por quê? Porque quando eu tenho a fé em Deus, mas eu estou quase perdendo, e aí eu vejo a virtude, o poder de Deus, o que acontece? A minha fé aumenta. Diga glória a Deus.
Então, para eu permanecer firme e não ter a frieza espiritual, a fraqueza espiritual, ele está dizendo: acrescente à vossa fé o poder de Deus. Então diga: minha fé é para operar o poder de Deus. Está alguém doente? Vamos orar e Deus vai curar. Está uma empresa quase fechando, vamos determinar que ali vai prosperar e não vai fechar a empresa em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Acrescente à fé o poder de Deus. E quando você fala com autoridade, o poder de Deus opera e a sua fé aumenta. Diga glória a Deus, pessoal. Hoje vai ter cura e libertação aqui em nome do Senhor. A vossa fé, a virtude, e vamos lá. E a virtude, a ciência, ao conhecimento. É muito necessário. Vamos continuar que tem muita coisa. E a ciência, versículo 6. E a ciência, a temperança, ao domínio próprio. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade, que é a misericórdia. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão o quê? Ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então repita comigo: a prática dessas coisas que nós vimos aí, fraternidade, amor, tudo isso, a prática dessas coisas, diga: a prática dessas coisas não me deixa cair. Isso. Não é o quanto eu venho à igreja, não é o quanto eu vejo Deus operar, não é o quanto eu oro, é a prática. Diga glória a Deus. Você pode ser uma pessoa de muita oração, mas de pouca prática da palavra. Você pode ser uma pessoa que congrega muito bem, nota 10, mas você pode ser uma pessoa que pouco pratica a palavra. Se eu sou uma pessoa que, mesmo estando no altar, falando de mim agora, no altar pregando, mas se eu não tiver a prática da palavra, eu vou ser uma pessoa, como ele está dizendo, ociosa, uma pessoa que vai ficar fraco na fé, frio na fé, uma pessoa que não vai controlar as suas emoções e vai sair espancando todo mundo com palavras, e vou esfriar outras pessoas, e falo para o seu irmão: o negócio vai ficar feio. Fala para ele, olha para ele e diga: o negócio vai ficar feio, irmão. E talvez é isso que está acontecendo na sua casa, é isso que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Você não está conseguindo praticar a palavra, ou não está se esforçando para praticar a palavra de Deus, e você até ora, você lê a Bíblia, você até vem à igreja, você é um crente, mas é um crente, posso falar? Posso não? Sim ou não? Meia boca. Você mas não é, mas não é. Você está em cima do muro ali, uma hora você, fala uns palavrão, outra hora dá glória a Deus, outra hora fala: Deus, leva essa pessoa para o céu, outra hora fala: vai para o inferno. Então está uma confusão aí, Deus não sabe nem o que você quer mais. Quer que leve para o céu ou quer que vá para o inferno? Quer que abençoa ou quer que amaldiçoa? Então o que esfria uma pessoa? Não é a igreja que ela congrega que esfria ela, não é o pastor que esfria ela, não é a falta de um louvor bonito, de um som bonito, não é uma estrutura bonita na igreja que vai fazer a pessoa ser quente no espírito. Eu tenho visto isso. É a prática da palavra. É ser, resumindo, é ser um cristão. O que é um cristão? É ser como Cristo. O amor de Cristo, a bondade de Cristo, a paciência de Cristo, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, que foi o que nós vimos aí. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero que você leia comigo ainda mais. O versículo 9 diz: pois aquele em quem não há estas coisas é o quê? Olha que terrível. A pessoa que diz que é de Deus, ela até ora muito, vem na igreja muito, faz até muitos jejuns, é até uma pessoa de fé, crê em Deus, crê na palavra, mas é uma pessoa que você não vê bondade nela, não vê amor nela, não vê misericórdia, não vê paciência nela, não vê domínio próprio nela, que são os frutos do Espírito Santo. Essa pessoa, a palavra está dizendo que ela é uma pessoa cega, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos o quê? Pecados. A gente esquece, irmão, que a gente foi lá de fora. A gente esquece. É o que a palavra está dizendo, é cego. É um cego espiritual. Como que nós vamos julgar as pessoas que estão hoje no carnaval, se muitos de nós aqui já participamos dessa festa? Como que nós vamos criticar de andar com essas fantasias, outros até sem fantasia, né? O negócio estava feio ontem lá no centro da cidade.
A gente tem a nossa igreja lá, sede, passamos o dia lá ontem, e nos intervalos a gente andava na avenida, né? Você não vai ficar andando assim, né? Você não é cego, a pessoa passa à sua frente, você vê, pessoas até sem roupa, só com o corpo pintado, né? Mas não podemos criticar, não podemos levantar a mão, rato Satanás, porque a gente era esse Satanás. Muitos de nós fazíamos coisas piores do que eles. E outros de nós estamos na igreja. Acredite ou não, a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são o quê? Então nem todos que estão aqui é porque querem uma mudança de vida. Eles só querem uma camuflagem. Para quando alguém falar mal dele, não, mas ele vai na igreja. Não, mas ela vai na igreja. Não, mas ela está lá direto na igreja. Mas não sei o quê. Mas tem pastor que está direto no altar e está fazendo coisa terrível. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou aqui criticando você por estar fazendo isso. Eu estou acordando você, dizendo, você está como cego. A palavra está dizendo. Porque aquele que não há estas coisas, amor, caridade, bondade, misericórdia, paciência, ou seja, os frutos do Espírito Santo, aquele que não é um cristão de verdade, que não é como quem? Como Cristo. A Bíblia está dizendo que a pessoa que não tem essas coisas é cego. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos o quê? Fala para o seu irmão, por que esse que você está criticando? Fala para ele. Fala bravo. Por que você está criticando? Se você era um também. Por que você critica os pecadores? Se nós também, todos aqui, éramos pecadores. Andávamos numa vida de pecado, de erro. E a gente fazia isso com a mente mais tranquila. Depois que nós tivemos a presença de Deus, é que o pecado virou um incômodo. E se hoje ainda você peca e o pecado não te incomoda, eu devo dizer para você, você está perdendo o Espírito Santo e você está se tornando uma pessoa fria. E quando você se torna uma pessoa fria, você fica fraco na fé e você já não recebe mais nada do altar. Você só vem para criticar o altar. Critica o louvor que canta, do jeito que canta, quem cantou, quem pregou, quem orou, quem fez isso, o horário do culto. Se foi muito cedo o culto, reclama. Se foi muito tarde, reclama. Se terminou no horário, fala, essa igreja não tem o Espírito Santo, é cronometrada. Quem está entendendo a palavra, irmão? Essa frieza, você pode dizer para o seu irmão, diga para ele bem bravo, com os olhos de Cristo, pegando fogo para essa pessoa. Diga para ele, essa frieza é culpa sua. Pode condenar mesmo agora, condena mesmo, com força. Por quê? Porque eu falo por mim, irmão. Eu não prego aquilo que eu acho, eu prego aquilo que eu estou vivendo. Se dependesse de coisas aqui fora, se dependesse de oração de quem está no altar orar por mim, misericórdia, eu não teria nada para passar para você aqui. Tem dia que nós não recebemos nada, tem dia que é só pancada, é só tum. E aí eu tenho que chegar em casa e fazer o quê? Fazer a minha oração. Buscar a Deus, buscar a força, chorar, falar com o Pai, para chegar aqui e estar cheio do Espírito Santo para encher a sua vida. Então eu digo por mim, se eu estou cuidando, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Uma hora nós sabemos, o vento vai soprar. Eu falo isso direto, porque eu tenho que preparar o seu coração. E eu não sei quem vai estar aqui depois. Mas independente de quem vai estar aqui depois, o pastor que vier depois, você não pode depender de quem está aqui para ser cheio aí. Eu me preocupo para você ser cheio aqui. Às vezes demora no culto, e eu vou te explicar por que às vezes nós demoramos no culto e passamos um pouco do horário. É porque eu vejo que muitos estão vazios, então eu forço a oração para você sair daqui cheio, porque eu não quero ninguém sair daqui vazio. Só que não pode ser assim. Olha para o seu irmão e diga para ele, não pode ser assim. Fala para o seu irmão, você não pode atrasar o culto, irmão. Fala para ele. Então já venha queimando do Espírito Santo. Aquela pessoa que você vê que está fria, irmão, é porque ela não ora na semana. Se nós orarmos em casa, buscarmos Deus em casa, nós vamos chegar aqui com um belo de um sorriso. Nós vamos cumprimentar os obreiros com alegria. Nós vamos abraçar os nossos irmãos sem nenhuma malícia e nenhum interesse. Nós vamos pegar na mão do irmão na hora da oração, para realmente ele sentir a força de Deus. Não porque, eu quero pegar na mão dela. Ai, pastor, será que o pastor vai mandar pegar na mão hoje? Ai, eu estou afim dela, será que... Para com isso, irmão, aqui não é lugar disso, não. Amém, pessoal? É isso que eu estou dizendo. Diga esse esfriamento, diga essa fraqueza espiritual, diga a responsabilidade
Minha, para não falar que a culpa é sua, vamos colocar a responsabilidade para ficar mais bonito. A responsabilidade é sua. Se eu estou mal, se eu estou fraco, se eu parei de... Irmão, tem gente que fala assim, ai pastor, eu não estou ouvindo a semana que eu estou fraco na fé. Mas nós estamos aqui. Esse eu quero que você entenda. Tem pessoas que estavam sentadas nessa cadeira que você está sentado hoje. E não está mais. E eu te pergunto, a igreja parou? A igreja parou? O aluguel da igreja parou de ser pago? Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Eu te pergunto, se eu hoje parar de pregar o evangelho, você vai ficar sem pastor? No outro dia tem outro, 1000 vezes melhor. É verdade. Então nós temos que entender isso. Não é, irmão, sobre mim, é sobre Ele. É eu entender que eu fui chamado, que eu fui escolhido. E eu preciso honrar a escolha de Deus. Irmão, Deus chamou você, escolheu você. Você não pode ser uma decepção. Você não pode chegar no céu e Deus olhar para você com um rosto de decepção. E dizer para você, eu tinha grandes planos para você, eu tinha grandes propósitos, mas você não me buscou, você não aceitou o meu chamado. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os o quê? O que eu entendo dessa mensagem? Que Deus chama a todos, mas ser escolhido só depende de mim. Por quê, pastor? Porque Deus escolhe aquele que está disponível. Você está disponível para Deus? Você está disponível para Deus? Na segunda-feira você tem tempo para Deus? Na terça você tem tempo para Deus? Na quarta você tem tempo para Deus? Na quinta você tem tempo para Deus? Você entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu Deus? Enquanto você está limpando a casa, você fala com Deus? Você abre o coração para Ele? Você está disponível para Deus pedir algo para você e você executar aquela missão que Ele está te dando? Irmão, Deus escolhe os disponíveis. É esse. Deus chamou você, mas o que vai fazer de você escolhido é o tanto que você se entrega. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, você já foi chamado, mas fala para ele, para ser escolhido, tem que estar disponível. O quanto que você fica disponível para buscar a Deus, não só na igreja, volto a dizer. Um dia eu vi um pastor falando, e é verdade, ele falou, é tanto culto que não dá nem tempo de ser crente. Eu falei, é verdade, Jesus. Então, não precisamos de mais culto, já temos o necessário. Mas não é vir em todos os cultos que vai fazer de você uma pessoa melhor. Se você vier, lógico, você vai ouvir mais da palavra, vai se envolver. Mas não adianta estar aqui e você não praticar lá fora. Não adianta eu estar em cima do altar e ser uma desgraça para minha família. Eu luto contra mim mesmo todo dia. Você tem que lutar contra você mesmo todo dia. Porque a gente fica cansado. Quem fica cansado? Quem fica fadigado? Quem fica de saco cheio? Quem talvez está assim hoje? Deus vai esvaziar aí em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Mas vai, fala para o seu irmão, eu estou aqui, irmão. Fala para ele, você vai sair cheio de Deus. Fala para ele, até o final do culto, você vai tirar essa cara de pamonha aí. Diga a glória a Deus. Amém? Então não se esqueça do versículo 9. A gente era pecadores, mas nós somos purificados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa o quê? Vocação e eleição. Diga glória a Deus. Diga, Deus me chamou. Diga, Deus me elegeu. Irmão, entre todas as pessoas do mundo, Deus escolheu a gente. Eu quero que você entenda, Deus não precisa de nós. O céu não precisa da gente, o céu já tem tudo que precisa. Anjos, querubins, serafins, já tem gente servindo à vontade de Deus no céu, irmão. Não está faltando. Deus não está carente da nossa adoração. Deus não está carente do nosso amor. Deus não está carente da nossa obediência. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você não. Mas mesmo não precisando, Ele conta comigo e conta com você. Mesmo não precisando da gente, Ele olha para a gente e fala, eu quero você. Mesmo a gente fazendo coisas que desagradam a Ele, Ele não desiste, perdoa e ainda dá uma nova vida para a gente. Fala para o seu irmão, que amor é esse, irmão? Por que nós não conseguimos entender esse amor de Deus muitas vezes? Porque nós não tivemos alguém no mundo que nos amasse dessa forma. A gente entendeu que amor é conforme a gente faz. Se a gente faz, a pessoa nos ama. Parou de ser útil para a pessoa, acabou o quê? O amor. Porque muitos nos amam por causa daquilo que a gente oferece. Eu te pergunto, o que a gente ofereceu para Deus?
Responda. O que que você tem para oferecer para Deus? Nada. Tem uma canção que diz: eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho é um coração fiel a ti. Isso eu tenho para te oferecer. Mas talvez nem isso nós temos para oferecer, um coração fiel a Ele. Para cantar essa canção temos que ter um coração fiel. Senão somos fariseus, hipócritas, que estamos fingindo ser uma coisa, mas não somos. Irmão, o que me faz ter o poder de Deus não é um terno bonito. O terno pode até ser bonito. É bonito esse terno aqui, pessoal? Elegante, né? Brilhosinho. Mas não é isso que me faz ser de Deus. Não é uma gravata, aquela gravata que você fala: nossa, gravata pastor, aquela é ungida. Ungida é o quê, irmão? A unção não é sobre a roupa, a unção é sobre mim. A unção tem que ser tão grande dentro de mim, que aí vai ser igual Jesus: tocou na veste, a virtude saiu. Não é a unção por causa da roupa, é a unção por causa de mim. A unção vai ter roupa por causa da unção que está em você. É isso que nós temos que entender. Então você não está fraco na fé porque a igreja não está oferecendo alguma coisa. Não é, irmão. Não é. Tem igrejas que oferecem muito mais do que Jardim Santo André. Temos igrejas em São Paulo hoje de todos os tipos, que tem talão, tem isso, tem aquilo. Tem uma equipe que te abraça, que te beija, que anota seu número, manda mensagem, faz de tudo para você servir a Deus. Mesmo assim está cheio de pessoas frias, vazias. Não é o que oferece, é o que nós recebemos. Quando você entende que você foi um escolhido de Deus, chamado, e você fala: Deus, eu não merecia, mas agora eu vou honrar o que o Senhor me deu. Eu vou honrar o que o Senhor colocou na minha mão. Diga glória a Deus. É quando você vai começar a viver o plano de Deus, o propósito de Deus. E o que é maravilhoso, quando você está no plano de Deus, as perseguições ela vêm, os filhos das trevas se levantam contra a nossa vida. E isso, eu vou te falar, perseguição não faz a gente ficar caído. Perseguição é combustível para crente. A gente fica mais ativado. Quanto mais persegue, mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente sabe que está no caminho. O quê? Pergunta para o seu irmão: estão te perseguindo? O que ele respondeu? Sim ou não? Se sim, glória a Deus, está no caminho certo. Mas se sua vida está em paz, fala para o seu irmão: está algo errado aí. Volta a dizer do que aconteceu na igreja. De todas as igrejas aqui, irmão, só a nossa escreveram: meu Exu não é demônio. Só a nossa. Diga: estamos no caminho certo. Porque o inferno está ficando doido. O inferno está ficando com raiva. E eu gosto disso. Amém, pessoal? É isso que você tem que entender. Não é, tem gente que acha assim: ai, coisas estão tranquilas, é porque Deus está na nossa vida. Não é não. Às vezes é o diabo deixando você tranquilo, sossegado. Olha lá o que fizer lá. Não, mas tira essa parte aí do desenho ali, do final, que é muito feio isso aí. Isso, só aquela parte ali. Colocaram o pichar da igreja. Fizeram isso aí. Diga: estamos no caminho certo. Não, mas que essa voz aí. Diga: estamos no caminho certo. Olha para essa foto e diga: isso só me dá mais força. Diga glória a Deus. É isso, irmão. Eu quero que você entenda. Veja a Bíblia e veja. Aqueles que andavam na presença de Deus, que faziam a vontade de Deus, não eram aqueles que tinham uma vida muito abençoada. Eram aqueles que eram abençoados, mas eram perseguidos. E o negócio ficava embaçado. Era gente daqui, gente dali, e perseguia. E o que eles faziam? Lembra de Paulo e Silas? Acabavam de levar uma surra, ser perseguido, dentro de uma prisão, pontos a ser condenado à morte. E eles oravam e cantavam. Aleluia. Deus maravilhoso. Talvez eles estavam cantando essa canção: pressionados, mas não desanimados. Amém, pessoal? Talvez eles estavam cantando naquela prisão, né? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém, pessoal? Eu sei, mas eles estavam louvando, cantando. E era com voz o quê? Alta. Fala para o seu irmão: o cara estava na prisão, louvando a Deus alto. Fala para ele: você está livre numa igreja e não abre a boca. Dá glória aí, irmão. Vai cantar, não canta. Tem até a letra para te ajudar a cantar agora. E mesmo com a letra, pelo amor de Deus, sai do esfriamento.
Para de ser uma pessoa vazia, porque você não está vazio. Deus quer habitar dentro de você. A palavra diz que Ele não habita em templos feitos por homens. Por que Deus está aqui? Porque nós nos reunimos aqui. Se um dia tivermos que sair desse salão e pegarmos um outro salão, e aquele salão antigamente foi um prostíbulo, foi o que for lá dentro de Satanás, nós vamos chegar, colocar o pé, vamos abençoar, e Deus vai habitar ali agora. Por quê? Porque nós estamos lá. Quem entendeu de glória a Deus? Por que a sua bênção é uma casa? Porque você está lá. Mas às vezes não está sendo, porque você também está lá. Porque às vezes o problema da casa é você. E não é falta de ensinamento, falta do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus está sobre a terra, irmão. Jesus foi ao céu e o Espírito Santo desceu. E eu digo para você, o Espírito de Deus não subiu de novo para o céu. Ele só vai subir para o céu quando Jesus chamar. Diga glória a Deus. Então ele continua aqui. Então se eu estou vazio de Deus, é porque eu que não estou me enchendo daquilo que Deus está dando para mim. Nós precisamos ser pessoas praticantes da palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está dizendo no versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais o quê? Nunca tropeçareis. Então, a prática, diga a prática da palavra, não me deixa cair. Diga, ser como Cristo me faz permanecer como Cristo. Como Cristo permaneceu na fé até o fim. Nós temos que ser Cristo no mundo de hoje, pessoal. Quando você não souber o que fazer, é fácil. Pense, o que Jesus faria nesse momento? Como Jesus responderia? Como Jesus agiria nessa situação? É assim que eu tenho que ser. Quem está entendendo, de glória a Deus? Por isso que Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Sede perfeito como eu sou perfeito. O que ele está dizendo? Faça o que eu fiz. Mas não tem como você fazer o que ele fez sem ter o que ele tinha. Você tem que ter o que ele tinha. O que Jesus tinha? O Espírito de Deus. Ele foi batizado nas águas e depois do batismo o Espírito Santo pousou sobre ele. Ele foi provado pelo Espírito Santo para ver se realmente ele estava preparado. E quando ele foi provado e aprovado, Deus começou a entregar coisas maiores e começou a usar ele para coisas maiores e para o principal do propósito de Deus, que era entregar ele na cruz pelos pecados de todo mundo. Diga glória a Deus. Irmão, Deus tem propósito para a sua vida. Estou falando isso desde o início do ano, mas já estamos em fevereiro e talvez não estamos alcançando o propósito de Deus. Por quê? Porque nós estamos perdendo tempo com coisas que não deveríamos perder. Acredite ou não, tem discussão na igreja pela cor da toalha da mesa da Santa Ceia. Eu não sei se teve, mas talvez teve. Deus está mandando falar. Tem discussão na igreja, ai que cor de toalha, não, acho melhor azul, acho melhor dourado, não, melhor vermelha, e as irmãs quase se batem. Tem briga, às vezes, sei lá, não tem mais briga, deve ter um monte, por coisas que não deveríamos preocupar, irmão. Eu vejo às vezes, irmão, posso falar? Reunião assim com nós, pastor, tanta coisa importante, meu Deus, para a gente discutir. Uma discussão que eu falo, pai, me leva, volta logo, volta. Uma discussão. Ai, que cor que vai ser a parede, que cor que vai ser não sei o que. Pinta de rosa, pinta de amarelo com bolinha marrom. Uma discussão. Enquanto isso, pessoas indo para o inferno. Enquanto isso, nós que deveríamos dar o exemplo, estamos sendo uma pessoa que só vem para pegar o produto da igreja, só para ser abençoado e não quer ser a própria bênção. Eu já falei, esse ano não é só para Deus te abençoar. Diga, Deus vai me abençoar. Mas não é só isso. Diga, esse ano é para eu ser a bênção. Ser uma bênção para a sua casa, ser uma bênção para a sua família. Fala para o seu irmão, se converte, irmão. Não, mas olha bravo para ele, igual meu olho, assim, ó. Se converte. O que é se converter? Se mudar. Mostrar para todo mundo que não acredita em você. Falar, nossa, não é que mudou mesmo? E as pessoas vão crer em Deus por causa da mudança da sua vida. Elas vão ter que engolir seco e falar, não, Deus existe. Eu não acreditava, mas Deus existe, porque essa pessoa mudou realmente. Diga glória a Deus, pessoal. Deus está falando conosco. Amém, pessoal.
Se nós praticarmos, nunca mais vamos tropeçar. Versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não praticar essas coisas, eu posso perder até a minha salvação. Não vai entrar no reino quem não é igual a ele. Por isso que Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Você foi batizado nas águas, uma atitude de fé maravilhosa, mas agora você tem que se encher do Espírito. Você tem que ter o mesmo Espírito, você tem que falar como ele falava, você tem que pregar como ele pregava. A palavra diz que Jesus não pregava como os fariseus, ele pregava com autoridade. Ele pregava e falava firme, com certeza, aquilo que ele estava falando. Diga glória a Deus. Nós temos que ser igual a Cristo. Diga: eu preciso ser igual a Cristo. Por isso que ele disse: é necessário nascer de novo. Não dá para você ser de Cristo sendo a mesma pessoa que você nasceu. Você nasceu sendo arrogante, sendo chato, sendo cri-cri, sendo briguento, procurando sua razão, os seus direitos, querendo mostrar que está certo. Você é assim. Eu quero ser de Cristo. Morra. Morra para você e nasça de novo para Deus. Como? Da água e do Espírito. Quem não nasceu da água, domingo que vem tem batismo nas águas, vem resolvido se batizar em nome de Jesus. E quem não tem o Espírito de Deus ainda, você precisa ter. Você precisa se encher, não só ter, você precisa se encher. A palavra diz que não basta você só receber o Espírito Santo. Tem gente que recebeu, mas não cuidou do Espírito de Deus e perdeu a comunhão com Deus. Não basta só receber. A palavra diz: em vez de você se embriagar com vinho, se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Por que nós não bebemos? Não é porque nós não podemos. Nós não bebemos porque nós não precisamos do vinho para nos dar alegria. Nós já temos o verdadeiro vinho, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Ele nos dá força, nos dá ânimo. Ele nos faz ser como Cristo, irmão. Tudo que nós lemos aqui, não vamos ler de novo não, para não ficar grande a mensagem. Mas tudo que nós lemos aqui, eu espero que você anotou a mensagem. Se não anotou, está sendo gravado. Tudo que nós lemos aqui é como Cristo era e é como os frutos do Espírito Santo mandam a gente ser. Amor, misericórdia, piedade, bondade, mansidão, paciência, temperança, que é o domínio próprio. Tudo isso nós lemos aqui, que é que o Espírito de Deus traz sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos encher, não só aqui. Fala para o seu irmão: aqui não é um posto de gasolina. Eu preciso sair com o meu carro para ir até o posto, porque na minha casa não tem gasolina, mas na sua casa tem gasolina. O que é isso, pastor? Na sua casa tem o Espírito Santo também. Você não pode só sentir a presença de Deus, você tem que carregar a presença de Deus com você. E aí você vai ser paciente, você vai ter a paciência que você não tem. Você vai ter o amor por até os seus inimigos que você não tem. E amar não é dizer eu te amo. Amar é você fazer o bem para aquela pessoa até quando ela não merece ou fez o mal para você. Você só vai conseguir fazer isso, perdoar, ser uma bênção para a humanidade, para essa terra que está prezando, sim ou não? Essa terra está precisando de pessoas abençoadas. Você só vai conseguir quando você negar a si mesmo. Não tem como servir a Jesus sendo a mesma pessoa que você é. Você tem que negar você mesmo. Fala para o seu irmão: vai ter que tirar essa cara feia sua. Vai. Pastor, como é que eu tiro essa cara feia? Só com plástica. Não é não. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Se a cara está feia é porque o coração está triste. Não tem Espírito Santo. Irmão, é impossível. Eu vi um pastor falar e eu gravei isso. O crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. E eu falei: é verdade. Porque aonde Jesus chegava, tinha alegria. As crianças gostavam de Jesus. As crianças da igreja têm que gostar de nós. Se a criança não gosta de você, é porque tu está faltando o Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Ou a criança está com capeta. Tem que ver qual que um dos dois é. Aí você faz a oração para quem está precisando. Diga glória a Deus. É verdade. Vamos nos encher de Deus. Vamos ver o que diz mais a palavra de Deus para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Olha o que diz, pessoal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler agora na linguagem de hoje, para nós entendermos muito melhor essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que diz? Na linguagem de hoje diz assim: então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas. Isso aqui é uma carta de Paulo a Tessalônica. E enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus,
anunciando o evangelho de Cristo, nós o enviamos para animar e ajudar vocês o quê? Diga glória a Deus. Amém ou não? Olha aqui para mim. Por que Deus me enviou para cá com a mesma missão de Timóteo? Para animar você e ajudar você na fé. Ajudar o povo dessa região a se converter, a evangelizar, a falar de Jesus. Sabemos que nem todos vão aceitar, talvez de início, depois mais na frente, mas nós vamos fazer esse trabalho. Diga glória a Deus. Timóteo foi mandado para lá para isso. Olha o que diz no versículo 3. Diz assim: a fim de que ninguém fique o quê? Desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Fala para o seu irmão, perseguição faz parte. Amém ou não? Olha o que diz mais. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser o quê? Deus me deu essa palavra na quinta-feira, e de quinta para sexta aconteceu isso aí na porta da igreja. Por que será? Amém? E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo, e está acontecendo até hoje. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês, e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado o quê? Inútil. Esse é o cuidado dos apóstolos, do pastor, daquele que está à frente do trabalho. Esse é o meu cuidado com a sua alma. Versículo 6 agora. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe o quê? Boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Irmão, você está entendendo isso aqui? Ele mandou Timóteo porque ele estava com medo do povo ter se desviado. E Timóteo chega todo preocupado com o povo, e o povo recebe ele com alegria, e ele começa a ver, e o Timóteo volta falando: Fausto Paulo, fique em paz, Deus está cuidando daquele povo. Aquele povo está mais firme do que nunca. Amém, pessoal? Mas esse povo estava sem pastor, e mesmo sem pastor, eles continuavam se reunindo, eles continuavam orando, eles continuavam praticando amor ao próximo. Se um dia nós ficarmos sem igreja, irmão, que isso pode acontecer no Brasil, de proibir a pregação do evangelho e não ter mais essa liberdade que nós temos aqui, o que vai ser de você? Se você só depende daqui para se encher. Se você se encher na sua casa, o Espírito que enche você na sua casa vai trazer você para se encher na igreja. Mas se você não ora na sua casa, daqui a pouco você não vai estar mais aqui. E Jesus vai voltar, e você vai embora, e você vai prestar conta que você não atendeu a vocação, a eleição, o chamado e a escolha que Deus fez, que foi você. Diga: é responsabilidade minha me encher de Deus. O culto não foi bom, não te encheu, não foi suficiente, faça o seu culto dentro da sua casa. Não dependa. Eu creio que você sai daqui cheio, mas se um dia você não sair, não dependa disso para se encher. Não dependa disso. É minha responsabilidade. E se eu dependesse disso, eu já teria caído. Porque às vezes nós não encontramos aquilo que nós precisamos nos homens, mas em Deus nós conseguimos. Amém, pessoal? Deus quer ver você queimando no Espírito dele. Deus quer ver você sendo como Ele. Deus quer olhar para você e ver as suas atitudes aqui na terra, bater no peito e dizer: esse é meu garoto, essa é minha garota, está arrebentando, está cumprindo a missão. E sabe o que acontece? Se era para você morrer com tal idade, a Bíblia diz que Deus vai prolongar os seus dias, porque a árvore que dá fruto não é cortada, só tira os frutos para que ela dê mais frutos ainda. Diga glória a Deus. Tudo isso é pela palavra de Deus. O que é demais para nós encerrarmos aí e participarmos da Santa Ceia? No versículo 7 até o versículo 8 diz assim: assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi o quê? A fé que vocês têm. Presta atenção. O apóstolo Paulo estava preocupado com aquele povo, e ele estava passando uma luta, como sempre ele passava. Se tem alguém que passou luta pelo evangelho, foi quem? O apóstolo Paulo. Mas ele ficou animado por causa da fé do povo. Eu quero ser o apóstolo Paulo nesse versículo aqui, irmão.
Amém? Será que se um dia o pastor chegar aqui desanimado, desgostoso com alguma coisa, será que a sua fé vai me dar ânimo? Ou será que eu olhando para você vai dar vontade de desistir mais ainda? Ou você acha que é só você que pensa em desistir? Apóstolo Paulo também, pregador também, pastor também. Mas muitas vezes, quando nós pensamos em desistir, a fé de vocês nos animou. As palavras de vocês nos animou e nos fez continuar. Eu quero encontrar isso em você, irmão. Domingo que vem você vai vir de novo, não vai? Assim espero. E quando começarmos o culto, eu quero ver você queimando em Deus, cheio do Espírito Santo, ser uma tocha acesa, uma brasa viva. Amém? Ao ponto que não precisa às vezes nem de bateria, nem de teclado, nem de microfone, e você vai estar orando, e todo mundo orando, e o fogo de Deus descendo nesse lugar. Mas eu vou falar para você, posso contar uma coisa? Se dependesse do ânimo de vocês no início do culto hoje, nós já tínhamos ido embora. Vamos mudar essa história? Diga glória a Deus. É a palavra que está falando. Versículo 8, para encerrar essa parte. Agora nós nos sentimos com mais o que? Vida. Porque sabemos que vocês continuam a viver o que? Firmes por estarem unidos com o... Por que o povo estava firme? Porque o povo era cheio do Espírito Santo. A falta do Espírito Santo, diga, me esfria. É isso. A falta do Espírito Santo. E não só, tem gente que acha que tem o Espírito Santo é labachura e canta. Não. Isso é um dom do Espírito Santo. Mais do que ter os dons, é você transmitir os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito, ele é uma árvore do Espírito, e ele dá os frutos do Espírito, que são amor, paz, alegria, paciência, misericórdia, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Acertei todos, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, pessoal? Então eu quero que você entenda isso. Diga, é minha responsabilidade. Diga, se eu estou vazio, se eu estou fraco, fala para o seu irmão, não é o pastor, não é a igreja, não é a estrutura, não é o que a igreja oferece. Diga, a culpa é nossa. Fala para ele. Volto a dizer para você, experiências que eu estou tendo em lugares com uma baita de estrutura, com uma tela no altar do tamanho dessa igreja aqui. Olha essa parede até lá. O telão é desse tamanho, assim, na igreja. Enorme. Iluminação, sonzeira, e tu, e tá, e tchê, e não sei o quê. E povo assim. Tinha gente sentado, dormindo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o meu povo de Santo André é uma benção. Mas hoje estava ruim quando iniciou, viu? Mas já começou a melhorar. Diga glória a Deus. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Quando nós escutamos, nós recebemos o ânimo do Senhor, o avivo do Senhor. Por isso, irmão, cuide da sua vida espiritual durante a semana. Venha na igreja na semana. Se você não pode vir, ore na sua casa. Faça. Você já fez culto com a sua família? Se você nunca fez, faça. Você sabe tocar um violãozinho, um tecladinho? Você sabe fazer alguma coisa? Pastor, não sei cantar nada. Tem um celular com internet? Entra no YouTube, coloca a música lá e coloca para cantar junto. Faz alguma coisa, ore. E se eles não querem, faça o seu culto particular com Deus. Entre no seu quarto, terça-feira, 7:30 da noite, quinta-feira, 7:30 da noite, no horário do culto. E fala, Senhor, hoje é o meu culto com o Senhor. Hoje é o meu culto contigo. É eu, Senhor, aqui só. Eu quero o Senhor só para mim aqui dentro desse quarto. Eu vou abusar do Senhor aqui. Amém? Da sua presença, da sua alegria, do teu conhecimento. Aí você ora. Daqui a pouco você pega a Bíblia e fala comigo. Aí Deus fala uma coisa direto, você fala, eita Deus, aí você vai mais ora, mais um pouco. E tal. Aí você vai parar de reclamar dos cultos de 3 horas, porque você vai passar 3 horas com Deus dentro do seu quarto. Amém? Ninguém dá. Vamos voltar aqui. Versículo 12 e 13, ainda na linguagem de hoje, diz: que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. As palavras de Paulo, eu faço as minhas palavras para vocês hoje. Versículo 13:
Desse modo, Deus dará o quê? Essa fraqueza, essa frieza. É isso. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês. E vocês serão completamente dedicados a Ele. E estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai. Sabe o que é essa frieza? Culpa. Sabe por que você não consegue orar nem na igreja? Culpa. Peca. A semana toda, depois quer chegar aqui, quer que o Espírito Santo habita nesse corpo imundo. Não dá, queridão. Não dá, queridona. Tem que limpar a casa. E para limpar a casa, tem que se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, tem que se redimir com Deus. Amém. Para terminar, que o Senhor... Isso. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês. Vocês serão completamente dedicados a Ele. Estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai. Quem quer estar na presença de Deus sem culpa, irmão? Hoje é o dia. Aproveite a Santa Ceia para isso. Quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Nós não vamos ler, mas em Lucas, depois você pode ler, que é muito forte essa palavra. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50, fala sobre um fariseu que chamou Jesus para estar na casa dele. E Jesus foi convidado para comer. Faz tempo que você não chama um pastor para comer, hein? Chamou Jesus para comer. E ele foi. Sentou lá, tal. E no meio daquele almoço, daquela refeição, uma mulher ficou sabendo que Jesus estava naquela casa. Era uma mulher prostituta. E ela saiu correndo, invadiu aquela casa, procurou Jesus, se ajoelhou diante dele, derramou um perfume caríssimo nos pés dele, chorava e enxugava as lágrimas nos pés dele com seus cabelos. Diga glória a Deus. E dentro do coração daquele dono daquela casa, um fariseu, que se considerava um homem muito santo para receber Jesus. Jesus, sabendo o que passava no coração dele, o coração dele pensava assim: se Jesus fosse um homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher e não deixaria essa imunda tocar nele. Jesus, sabendo disso, irmão, Jesus é sensacional, sabe o que está no seu coração. Não se espante quando você pensar alguma coisa e Deus revelar aqui na minha boca. Deus sabe o que está no seu coração. E aí Jesus olha e pergunta para ele: posso contar uma história? Conta. Aí ele conta a história. Um homem devia, o outro também devia. Um devia menos, o outro devia mais. E o homem perdoou a dívida dos dois. Eu te pergunto, quem vai amar mais esse senhor? Ele falou: aquele que devia mais, vai amar muito mais. Ele falou: você viu essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, mas ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com esse unguento. E ele fala uma frase sensacional no final, acho que no versículo 47, 48, coloca só esse finalzinho. Coloca na linguagem revista e corrigida, por favor. Aí ele diz assim, ó: por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmão, só quem pecou muito, só quem tinha uma dívida muito grande com Deus, e Deus pegou você e te resgatou. Irmão, eu tenho um amigo, pastor André, lá da Zona Sul, e é impossível eu conversar com ele sem chorar. Ontem estávamos na sede, como todo sábado, e depois do culto das 2, posso confessar um pecado para você? Posso ou não? Eu ia vir embora. Era para ficar até o culto das 18. Eu falei: Deus, estou cansado. Amanhã é Santa Ceia, eu tenho que estar bem descansado para ter um bom culto. Eu vou embora. E estava aí. E aí encontrei na calçada. Ele: ô, meu amigão, abração. Ele: cara, como é bom servir a Deus, né? Eu falei: é. E as pessoas do carnaval passando, ele falou: cara, você lembra quando a gente era doido assim?
Aí eu falei, faz isso não. Aí eu falei, lembro que a gente passava 3 dias. Eu falei, lembro. Drogado, chapado, louco, se prostituindo. Eu falei, lembro. Ele falou, e agora, irmão? Ficar em 2 cultos que o pastor pediu, isso não é nada. Eu falei, é. E você vai ficar? Eu falei, eu não ia não, mas vou. Vou ficar porque Deus é bom. Diga graças a Deus. E ele chora, ele fala, cara, que tranqueira. Porque a gente é conhecido há muitos anos. Desde a Zona Sul lá, desde os meus 17 anos que eu conheço ele. Ele, cara, a gente era mó tranqueira. E esse pastor, eu entendo que ele ama mais, porque ele foi mais perdoado que eu. Porque esse pastor, ele era tranqueira de tranqueiraço. Ele era bandidão pesado da área, lá em Parelheiros. Matava e tinha gosto de matar, irmão. Então esse homem foi muito perdoado. É um pastor da nossa igreja hoje. Ele fala, cara, e ele chora, e ele tal. Quem muito foi perdoado, muito ama. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você precisa andar com pessoas mais acima, que foram piores do que você, para você lembrar que você também foi tranqueira. E o que nós vivemos hoje é uma graça de Deus. Poder passar 3 horas num culto, que seja 2, que seja 1, é um privilégio. Poder estar numa igreja com liberdade de culto, sem ninguém encher a nossa paciência, isso é um privilégio que pessoas pagaram o preço do passado para hoje a gente ter essa liberdade. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós precisamos fazer os nossos filhos valorizar, porque eles já nasceram tendo tudo isso, eles não sabem o que é não ter isso. Nós temos que ensinar a história para eles e mostrar para eles que nem sempre foi assim, que pessoas morreram, pagaram com a vida para nós termos essa liberdade que temos hoje. Amém, pessoal? Então, busque a Deus, vamos participar da ceia, abra o coração, se envolva com Deus, porque o amor de Deus quer te encher aqui hoje, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Se coloque de pé, por favor, e vamos fazer uma pequena oração de preparação para você participar da Santa Ceia do Senhor, livre dos pecados, perdoado e cheio do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, nós estamos em Tua presença e é muito bom, Senhor, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse recado de hoje. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem nos revelado aqui. Eu agradeço, Senhor, por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, eu te peço, tenha liberdade para operar aqui no nosso meio, para levantar quem está caído, para fortalecer aquele que está fraco. Que venhamos, meu Deus, depois desse culto, praticar, meu Deus, a Tua palavra e andar, meu Deus, na Tua presença e andar, meu Deus, em santidade, em nome do Senhor Jesus. É o que nós precisamos. Aleluia, aleluia. Vai orando, irmão. É você e Deus, é você e Deus. Não dependa de mim para orar, não dependa dos instrumentos para orar, não. Faça a sua oração, peça perdão, peça para Ele ajuda, peça para Ele mais uma chance. Diga para Ele: Senhor, eu não quero ser frio, eu quero ser quente. Eu quero estar cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Oh Senhor, o que o Senhor viu em nós para nos amar tanto assim? O que o Senhor viu em nós, meu Deus, para nos escolher, Pai? Aleluia. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar Ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi que Ele morreu. Aleluia, Jesus. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer,
e os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Levante as mãos e cante. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Declare. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Oh, Senhor, o teu amor é muito grande por nós, Jesus. Oh, meu Deus, por que o Senhor nos escolheu? Nós não temos nada para oferecer a Ti, e é esse amor que nos constrange, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Pai. Perdoa os pecados, as falhas, os erros, e enche a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. Queremos participar da ceia do Senhor com um coração puro, com uma alma limpa. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa alma. É hora de você oferecer perdão. É hora de você dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa da minha família. Eu perdoo aquela pessoa que me prejudicou. Porque assim como você perdoar, você será perdoado. É hora de você praticar a bondade, a misericórdia, o amor de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vem, vem, vem presença. Vem presença. Vem presença. Oh, rebalabassurie. Chorere candere balabaduri candere balabassurie. Ore balabalabadere candere balabaduri candere balabalabadurie. Aleluia. Aleluia. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não sei o que Ele viu em mim. Não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar Ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi que Ele morreu. Aleluia, Jesus. Eu não